Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito importante acerca da denúncia dos tratados internacionais. Vamos entender essa decisão? Eu sou a professora Vivian Cristina. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Em breve nós teremos várias aulas de direitos humanos, inclusive voltadas para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. E eu quero mostrar aqui no nosso texto para vocês algumas previsões importantes acerca da denúncia, começando pelo conceito. A denúncia é o ato unilateral através do qual um Estado avisa os demais que ele não quer mais se obrigar perante um tratado. Ele comunica que vai se retirar de um tratado internacional. Nós temos uma convenção muito famosa, que é a Convenção de Viena, conhecida como o Tratado dos Tratados, que traz conceitos, traz todo o regramento acerca dos tratados internacionais, e no seu artigo 56, prevê que um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada. Então, pode ser que um tratado internacional não admita denúncia, não admita que os países se retirem. A não ser que, então, se não consta expressamente, em regra, não se admite. A não ser que, letra A, se estabeleça terem as partes tensionado admitir a possibilidade da denúncia ou retirada, ou seja, as partes queriam e acabaram se esquecendo de colocar no tratado, mas elas querem que exista essa possibilidade, ou, letra B, um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Então, se existe um objetivo e a ideia de que depois que o objetivo seja cumprido não faz mais sentido continuar no tratado, é como se fosse um caminho óbvio à denúncia. Então, essas são as previsões da Convenção de Viena. E muito importante, essa denúncia nunca produz efeitos automáticos. Prevê o item número 2 que uma parte deve notificar a outra ou as demais, os estados partes, com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar um tratado. E nesse prazo, o Estado continua obrigado a cumprir o tratado. Vejam que esse é um prazo mínimo. Então, em diferentes tratados, nós podemos ter um prazo superior a 12 meses, nunca inferior, já que aqui nós temos regra geral. Como é que isso funciona no Brasil? Nós tínhamos uma posição prevalente até então, que defendia a ideia de que, por ser um ato discricionário, o presidente da República poderia sozinho denunciar o tratado internacional, ou que o legislativo poderia, através de uma lei, determinar que o presidente denunciasse um tratado, ou seja, nós teríamos aqui atos unilaterais, não é uma decisão sozinha do presidente, o que era mais comum, ou do legislativo também sozinho. Por quê? Qual era a justificativa? Já que estamos falando de matéria política, faz sentido essa discricionariedade. Mas a doutrina já criticava esse entendimento e dizia, inclusive, que ele não poderia ser aplicado aos tratados de direitos humanos, porque nós tínhamos um risco muito grande de retrocesso. Então, se existe um princípio de proibição do retrocesso, os tratados de direitos humanos nem sequer poderiam ser denunciados. Tendo ou não status de emenda, eles não poderiam ser denunciados porque nós estaríamos, em tese, perdendo direitos, não é? Violando o princípio de proibição de retrocesso. Então, uma parcela da doutrina já defendia isso. Outros defendiam que só aqueles que tivessem status de emenda é que não poderiam ser denunciados. O fato é que o Supremo Tribunal Federal ainda estava discutindo essa questão na ADI 1625 e na ADC 39, que é justamente a decisão que nós tivemos agora em junho de 2023, referente a essas ações. Antes de chegarmos lá, eu quero trazer argumentos do André de Carvalho Ramos, que já defendia
que essa denúncia não podia ser um ato unilateral, que nós precisaríamos de uma conjugação de vontades do Executivo e do Legislativo para denunciar o tratado. Por quê? Ele diz, em primeiro lugar, deveria ser consagrado o paralelismo das formas, não é? Por quê? Se nós precisamos da aprovação do Congresso para ratificar o tratado, faz sentido que também precisemos dessa aprovação para denunciar o tratado, inclusive com o quórum qualificado se for um tratado com status de emenda, não é? E, além disso, então, além desse procedimento formal, ele diz que deve ser observado tem que passar pelo crivo da proibição do retrocesso. Nós temos que analisar se aquela denúncia não significaria, no caso concreto, uma violação a esse princípio, não é? Então, não pode existir nenhum tipo de amesquinhamento na proteção dos nossos direitos com a denúncia daquele tratado. Se não fosse assim, não poderíamos ter a denúncia, ou ela estaria sujeita a um controle de constitucionalidade por violação a esse princípio de proibição do retrocesso. O que o Supremo decidiu na ADI 1625 e da ADC 39, que são ações que se referem ao decreto 2100 de 1996, decreto através do qual o presidente denunciou a Convenção 158 da OIT, obviamente sem autorização do Congresso Nacional. O Supremo decidiu que a denúncia feita por esse decreto é válida, e todas feitas até então, junho de 2023, são válidas. Entretanto, a partir de agora, o Legislativo deve regulamentar esse processo de denúncia dos tratados internacionais. Então, o Supremo fez um apelo ao legislador para ele elaborar uma disciplina acerca dessa denúncia, e a regulamentação tem que prever a chancela do Congresso Nacional, ou seja, o presidente não poderá mais sozinho denunciar os tratados. E foi fixada uma tese. Gente, isso aqui vai cair muito em provas, tá? Então, fiquem atentos. Não é uma tese muito bem escrita, mas vamos lá. A denúncia pelo presidente da República de tratados aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde da sua aprovação pelo Congresso. Não prescinde é não dispensa, ou seja, é indispensável a aprovação do Congresso Nacional para que o presidente denuncie um tratado. Disse o Supremo que isso é um imperativo democrático, que isso é respeito ao princípio da legalidade. Claro, se a Constituição exige a aprovação para a incorporação, obviamente também deve exigir a aprovação do Congresso para a denúncia. Lembrando que esse posicionamento deve ser aplicado a partir da publicação da decisão que ocorreu em junho de 2023. Legal, né? Vi muitos alunos que estavam com dúvidas sobre esse tema, espero que tenha ficado claro e podem deixar eventuais questões aqui embaixo, podem deixar nos comentários, podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Então, grande beijo para vocês, ótimos estudos e nos vemos em breve nas futuras aulas para a Polícia Civil de São Paulo.